Bom dia a todos. Que bom mais uma vez estarmos aqui reunidos no CGESP, Centro Guarapuavano de Estudos e Práticas Espíritas. Estão acontecendo algumas atividades durante a semana e nós já vamos passar os avisos então. Nas segundas-feiras, quem desejar participar de um encontro virtual, um estudo a respeito do Evangelho, segundo algumas orientações e observações do nosso irmão Espírito Emmanuel, pode entrar em contato com os companheiros da casa e recebe o link para participar do estudo. Nas quartas-feiras, quem desejar um atendimento presencial, uma conversa a respeito da doutrina, algumas dúvidas, algumas orientações, pode vir até a casa, que das 14 às 17 será bem atendido. À noite, às 20 horas, tem um encontro de jovens, acontece virtualmente por enquanto. Quem desejar também convidar alguns jovens, entre em contato com alguém da casa e vai receber o link para poder participar da reunião. Nos domingos, estamos com as reuniões do período da manhã às 10 horas, do período da noite às 19. Há uma lista que é disponibilizada no grupo do CGESP. Então, caso alguém não esteja, não faça parte desse grupo, pode entrar em contato com algum de nós que vai receber essa lista. Temos a atividade no final deste Evangelho do atendimento fraterno. Quem desejar também fazer uma conversa, tirar alguma dúvida, algum esclarecimento, temos pessoas que vão poder atender. No caso, hoje estarei ali na frente para poder conversar com quem desejar. Vamos lembrar também que o nosso maravilhoso encontro da Noite de Sopas não vai ocorrer presencialmente, mas a lista de ingredientes para que nós colaboremos com as doações já está disponibilizada e vai acontecer dia 14 de agosto. Logo os tickets serão disponibilizados para venda e eu tenho certeza que todos nós, mesmo estando lá juntos, vamos estar saboreando e colaborando com a nossa casa para que ela continue sendo bem atendida. Hoje nós temos uma irmã que vem da Casa Espírita Caminho da Luz, a irmã Miriam, e ela vai trazer hoje as suas leituras, seus estudos, uma conversa conosco, uma reflexão em relação ao Evangelho. Para dar início, então, nós vamos convidar nossa irmã Natasha para fazer a leitura. Bom dia a todos. A leitura de hoje é extraída do livro Fonte Viva, escrita por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 82. Quem serve, prossegue. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, disse Jesus. Marcos 10:45. A natureza em toda parte é um laboratório divino que elege o espírito de serviço por processo normal de evolução. Os olhos atilados observam a cooperação e o auxílio nas mais comezinhas manifestações dos reinos inferiores. A cova serve a semente enriquecerá o homem. O vento ajuda as flores, permutando-lhes os princípios de vida. As flores produzirão frutos abençoados. Os rios confiam-se no mar. O mar faz a nuvem fecundante. Por manter a vida humana no estágio em que se encontra, milhares de animais morrem na terra de hora em hora, dando carne e sangue a benefício dos homens. Infere-se de semelhante luta que o serviço é o preço da caminhada libertadora ao santificante. A pessoa que se habitua a ser invariavelmente servida em todas as situações não sabe agir sozinha em situação alguma. A criatura que serve pelo prazer de ser útil,
Progride sempre e encontra 1000 recursos dentro de si mesma na solução de todos os problemas. A primeira cristalina-se, a segunda desenvolve-se. Quem reclama excessivamente dos outros, por não estimar a movimentação própria na satisfação de necessidades comuns, acaba por escravizar-se aos servidores, estragando o dia quando não encontra alguém que lhe ponha à mesa. Quem aprende a servir, contudo, sabe reduzir todos os embaraços da senda, descobrindo trilhos novos. Aprendiz do Evangelho que não improvisa a alegria de auxiliar os semelhantes permanece muito longe do verdadeiro discipulado, porquanto o companheiro fiel da Boa Nova está informado de que Jesus veio para servir e desvela-se a benefício de todos até o fim da luta. Se há mais alegria em dar que em receber, há mais felicidade em servir que em ser servido. Quem serve, prossegue. Obrigada. Neste momento, convido a todos para que juntos possamos nos unir em oração e darmos início a essa nossa reflexão do dia. Deus Pai, nosso Criador, graças te damos por cada oportunidade que tem dado a nós. Gratos te somos, Senhor, pelo frio, pela chuva, pelo orvalho, pelo clima, que muitas vezes não conseguimos dar conta da necessidade que temos dele. Nós te agradecemos, Senhor. Pedimos que possamos estar neste momento com o coração, com a mente, o espírito receptivo às palavras que nesse momento serão colocadas a cada um de nós, que elas possam ser transformadoras das nossas atitudes, que elas possam ser luz para aqueles que anseiam uma palavra de orientação. Muito obrigada, Senhor, por estar conosco, por nos incentivar a estar no Teu caminho, por nos amar tanto e por oportunizar que possamos estar juntos, reunidos e Te agradecendo. Que assim seja. Bom dia a todos. É uma satisfação estarmos novamente nesta casa e desejamos a todos a paz de nosso Senhor. O Evangelho desta manhã é o capítulo 2, intitulado Meu Reino Não É Deste Mundo. Ele vem nos trazer algumas reflexões a respeito da vida futura, a respeito da realeza de Jesus. E nós fomos buscar nas obras do Espírito Amélia Rodrigues, psicografadas por Divaldo Franco, alguns trechos para ilustrarmos a nossa lição do Evangelho de hoje. Era uma tarde ensolarada de domingo, quando Jesus se encaminhava para Jerusalém. Durante o seu percurso, as pessoas o saudavam eufóricas, estendiam por onde ele passava os seus mantos, outros cortavam ramos nos campos próximos para atapetar o seu caminho. Esse domingo, que antecede a sexta-feira da crucificação, algumas religiões cristãs comemoram como sendo Domingo de Ramos. Já entrando em Jerusalém, próximo ao Monte das Oliveiras, já havia uma multidão aguardando Jesus. E todos eles o saudavam felizes, gritando: Hosanas! Bendito aquele que vem em nome do Senhor, hosanas nas alturas. Era
uma demonstração de afeto, de consideração por aquele que chegava. Mas, diante da euforia daqueles que o saudavam, Jesus não demonstrou qualquer júbilo, nem mesmo satisfação, porque nele ressoavam já os prenúncios das dores próximas. Já os amigos, os discípulos, aqueles mais invigilantes, os que desejavam a glória terrena, encararam esses aplausos como sendo um grande sinal de triunfo. Mas, poucos dias após essa entrada festiva em Jerusalém, Jesus foi preso, a mando dos sacerdotes e dos fariseus. Os sacerdotes e os fariseus eram os doutores daquela época, os chefes da rígida religião judaica, estudiosos da lei de Moisés, e gozavam de muitas regalias, de muitos privilégios, devido ao cargo e à posição importante que ocupavam. Eram extremamente orgulhosos e conservavam uma grande antipatia por qualquer inovação e por todos aqueles que ousassem trazer inovações, que discordassem do seu ponto de vista ou que apresentassem ideias novas. Por este motivo é que perseguiam Jesus, pois a doutrina do Cristo, baseada no amor, no perdão, os incomodava grandemente. E também porque todos eles eram hipócritas e muitas vezes Jesus os desmascarava. Então, já há tempos que planejavam matá-lo. Jesus era uma ameaça, representava perigo ao seu poder e à religião que eles diziam defender. Começaram a perceber que o fascínio de Jesus atraía multidões, como fora constatado quando da sua entrada em Jerusalém, no domingo a que nos referimos há pouco, festejado e recebido com as palmas da esperança. Era necessário silenciá-lo o quanto antes. Por isto, Jesus foi preso, traído por um de seus discípulos, e levado à presença de Caifás, que era o mais alto representante religioso daquele povo, e que já se encontrava reunido com os anciãos, com diversos representantes do Sinédrio, aguardando para julgá-lo e para condená-lo. Durante toda aquela noite, submeteram Jesus a interrogatório, se encolerizaram contra ele, cuspiram-lhe no rosto, quando ele afirmou ser o Filho de Deus e que se assentaria à direita dele. E ao amanhecer, já possuíam a sentença, era réu de morte. Mas eles representavam o poderio religioso, precisavam agora da condenação do poder civil. Então levaram Jesus até Pilatos, que era o governador romano da Judéia, porque ele tinha autoridade para condenar Jesus à morte. Lá chegando, não entraram no palácio do governador, preferiram ficar do lado de fora. E logo uma grande multidão se formou. Pilatos então sai e lhes indaga: que acusação trazeis contra este homem? Responderam: se não fosse malfeitor, não teríamos entregue a ti.
Mas Pilatos, percebendo que ali havia uma trama, lhes diz: tomai-o vós mesmos e julgai-o conforme vossas leis. Mas eles retrucaram: é que a nós não é permitido matar ninguém. Pilatos então entra e conversa com Jesus. A tua nação e os sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? E ele mansamente responde: meu reino não é deste mundo. Se fosse deste mundo, os meus ministros trabalhariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas meu reino não é daqui. Então tu és rei? Pergunta Pilatos. Sim, eu sou rei. Para isso nasci, para isto vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Dominado pelo magnetismo de Jesus, o governador voltou a perguntar: e o que é a verdade? E como nos diz Raul Teixeira, Jesus poderia ter feito o mais belo discurso a respeito da verdade, mas ele nada respondeu. E então calou-se. Não havia como explicar ao réprobo o que é a verdade. E Pilatos não encontrou nele mal algum. Logo percebeu que o crime que lhe atribuíam era religioso. E ele, Pilatos, não competia puni-lo por essa razão. Então, Pilatos encaminhou a outra autoridade da época, a Herodes, que o desprezou e mandou de volta a Pilatos. O governador, então, chamou os sacerdotes, os doutores e o povo, e lhes disse: trouxeste-me este homem, e nele não encontrei delito algum, tampouco Herodes que o mandou de volta. Portanto, nada fez que mereça a morte. Mas o ódio farisaico já havia despertado no povo ingrato ali reunido a sede de sangue. E aquela malta bem trabalhada, incitada pela revolta, amotinou-se, exigindo-lhe a morte infamante. Era aquele mesmo povo que havia aclamado Jesus, que havia estendido seus mantos, os ramos, para que ele passasse havia poucos dias, e que agora gritava, instigados, manipulados pelos sacerdotes: crucifica-o, crucifica-o, morte a esse homem. Pressionado pelos judeus, sentindo-se ameaçado politicamente, Pilatos pediu água e, mergulhando as mãos, lavou-as diante da multidão, dizendo: sou inocente do sangue desse justo, o problema é convosco. E os bárbaros então gritaram a frase que lhes selaria o próprio futuro: que o sangue dele recaia sobre nós e sobre nossos filhos. E o que veio depois foi a sucessão dos fatos que culminaram na crucificação. Meu reino não é deste mundo. Então tu és rei? Sim, eu sou rei. Mas meu reino não é daqui. Jesus é muito claro ao afirmar a existência de um outro mundo. E se esse reino não é aqui na terra, só pode ser no mundo espiritual. Entrando em Jerusalém, sendo homenageado por todos, ele nos deixa a lição
da fugacidade das coisas deste mundo, da ilusão que representam as honrarias, as bajulações, que são o sonho e a luta de tantas criaturas. As mesmas vozes que no domingo o aclamaram dizendo hosanas, agora gritavam impiedosas, crucificam. As mesmas mãos que lançaram os mantos ao pó do caminho para que ele passasse, agora cerravam os punhos e se erguiam, gritando morte a esse homem. Aquele era e ainda é o mundo das inconstâncias, onde ainda tem prevalecido o reinado da hipocrisia, dos interesses mesquinhos, da impiedade. Mas não era esse o seu reino. Não era para receber as honrarias e os títulos da terra que ele veio. Mas, naquela tarde triste em Jerusalém, quem visse Jesus ali, preso, supliciado, humilhado, condenado à morte, diante de Pilatos, das autoridades religiosas e daquele povo alucinado, afirmaria com toda certeza que ele estava derrotado, que ele era o grande perdedor, enquanto Pilatos e o poderio judaico haviam triunfado. Mas ele veio para dar testemunho da verdade. E a verdade é a existência desse mundo espiritual que nos aguarda a todos e para onde ele logo retornaria em toda a sua glória. E os outros também posteriormente retornariam a esse mundo espiritual, perturbados e infelizes. Meu reino não é deste mundo. Ainda hoje, transcorridos 20 séculos da sua vinda, há um grande desconhecimento desse reino dos céus a que Jesus se refere. Todos aqueles que se dizem cristãos creem na vida futura, ou seja, na imortalidade da alma, na existência da vida após a morte. Mas a maioria não tem uma ideia bem definida de como seja esta vida. Tem noções muito vagas, imprecisas, incompletas e poderíamos dizer falsas em alguns aspectos. Para alguns é apenas uma crença, porque é filiado a essa ou aquela religião, então é cômodo dizer que acredita, mas sem pensar muito no assunto, sem dar muita importância, sem nenhuma certeza absoluta, sem nenhuma convicção. Daí nascerem as dúvidas e até mesmo a incredulidade. Para a doutrina espírita, a vida futura, a existência de um outro mundo, que é o mundo espiritual, deixa de ser uma hipótese para ser uma realidade. Porque são os próprios espíritos dos homens, das mulheres, que já se adentraram a essa realidade e que através da mediunidade nos vêm dar os seus testemunhos, descrevem com pormenores e com riqueza de detalhes que não nos deixam dúvidas da existência desse mundo. E uma consequência muito triste e preocupante, resultado desse desconhecimento
da continuidade da vida após a morte. São as notícias que nos chegam, com frequência assustadora, dos suicídios, de pessoas de todas as idades e de condição social. São irmãos nossos que creem na vida futura de forma muito equivocada. Ou eles acreditam no nada, que ocorrendo a morte do corpo, acabou tudo. Ou então, acreditam até na continuidade da vida, mas pensam que aniquilando o próprio corpo, esquecerão tudo, resolverão instantaneamente os seus problemas e aflições. Outros, então, acreditam erroneamente que matando-se, poderão reencontrar mais rapidamente os afetos que os precederam na grande viagem e tudo ficará bem. Trágico engano, triste ilusão. É lamentável que não conheçam o Espiritismo, que esclarece que ao tirar a própria vida, a criatura está infringindo gravemente a lei de Deus, e que a realidade que as aguarda na outra vida é frustrante, sempre pior do que aquela que ela quer ou pretende fugir, fugindo da vida física, mas não fugindo da vida. É lamentável que não conheçam o Espiritismo, que proporciona essa compreensão da imortalidade da alma, da vida futura, das razões dos sofrimentos, das razões de estarmos reencarnados aqui na Terra, das leis divinas que são perfeitas, nos dando a certeza de que tudo nesta vida passa e não há dores que durem para sempre. É claro que esses irmãos que atentaram contra a própria vida não se encontram em abandono, pois a bondade e o amor de Deus está sempre socorrendo seus filhos, através dos benegados mentores, através dos guias espirituais, e oferecerá a todos esses espíritos novas chances de reerguimento, de recuperação dos danos que causaram a si próprios e aos seus, e da reparação em novas reencarnações. Sem a crença na sobrevivência do espírito, na vida que se segue após a morte, como entender a afirmação de Jesus, que a cada um será dado segundo suas obras? Quando nós vemos tantas criaturas vivendo e se comprazendo na imoralidade, na desonestidade, na falcatrua, e a impressão que se tem é que para estes a vida transcorre tão fácil, tudo vai bem, seguem impunes, ao lado de pessoas que sabemos serem tão boas, justas, honestas, mas que estão passando por grandes dificuldades, enfrentando graves problemas. Se não existisse a vida futura, não teríamos mesmo como crer na justiça divina. Deus não seria justo, porque não daria chance a essas criaturas que são do mal hoje, iludidas, enganadas hoje, a oportunidade de se redimirem. E nem recompensaria aqueles que se esforçam para seguir o bom caminho. Porque é justamente na vida futura
que virá a oportunidade dos acertos, é lá que cada um irá recolher conforme as suas obras. Se não houvesse a vida futura, como é que nós mesmos iríamos nos redimir com tanta gente que talvez tenhamos magoado, prejudicado, com tantos equívocos e faltas que já tenhamos cometidos nesta ou em passadas reencarnações, com tantas coisas que ainda precisamos aprender, com tantas coisas que ainda precisamos trabalhar em nós. Então, para que tenhamos êxito em nossos propósitos de aperfeiçoamento moral, de renovação íntima, de corrigir e atenuar as nossas faltas cometidas hoje ou ontem, e a fim de que possamos assegurar-nos melhor condição em nosso retorno a esse mundo espiritual, a essa vida futura, nós temos em Jesus o nosso modelo e guia, nas suas lições, o roteiro seguro, para que saibamos viver com equilíbrio nessa experiência aqui na Terra. Quantas vezes, no transcorrer de tantas vidas, já fomos chamados por Ele, e mais uma vez, preferimos os caminhos largos e fáceis, sem que Ele jamais se distanciasse de nós. Porque a sua presença é a luz do mundo, que o mundo ainda não sabe aproveitar. Mas Ele prometeu-nos: eu estarei convosco até o fim dos tempos. E passaram, e passam os poderosos, a realeza, os conquistadores, carregados no carro do triunfo, sentados em tronos dourados, rodeados de glórias, enquanto Jesus permanece, ontem, hoje, amanhã e sempre. Que Ele nos abençoe a todos. Elevamos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre e amigo, os nossos sentimentos cheios de gratidão por estes momentos em que Ele e a sua bondade derramaram sobre cada um de nós aquilo que aqui viemos buscar, as suas bênçãos, o seu amparo, o auxílio, o medicamento que esses mentores do bem distribuíram sobre cada um de nós. Agradecidos estamos a eles também e queremos pedir que acompanhe-nos de retorno aos nossos lares, mas que possamos levar conosco essas energias, esses fluidos amorosos que nos enchem de bem-estar, de serenidade, e que possamos repartir com aqueles que amamos, com aqueles que encontrarmos. Que Jesus esteja conosco, agora e sempre. Que assim seja.